Porque, meus amigos, olha, você papai, você mamãe, você aí que não tem muitas noções de primeiros socorros, o nosso bate-papo agora é muito importante, porque a American Heart Association atualizou neste mês de outubro suas diretrizes oficiais de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar e também emergências cardiovasculares. Entre as principais mudanças está a forma de agir em casos de engasgo com obstrução das vias aéreas, tanto em bebês e crianças quanto em adultos conscientes. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Gilmar Alves, que é enfermeiro e também membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Você de casa tem que prestar atenção para esse recado, para esta entrevista, porque a gente nunca sabe quando nós vamos precisar dessas informações. Bom dia, Gilmar, seja bem-vindo. Bom dia a todos, né, que assistem. E às vezes a informação básica que a gente passa aqui pode salvar a vida, né? E muita gente acha que só um profissional da saúde é capaz de salvar uma vítima em situações de emergência. Você consegue escolher seu cardiologista, né, para fazer uma consulta, ginecologista, mas o emergencista pode ser um cidadão. E esse cidadão, estando preparado, faz muita coisa até o SAMU chegar. E teve algumas atualizações, principalmente de suporte básico de vida. Muito bem, eu já questiono a você, que mudança foi essa? Que procedimentos são esses que a gente vai já também mostrar? Você trouxe uma boneca para a gente fazer essa demonstração. A primeira mudança, né, que foi significativa, foi mudança na relação sobre engasgo em bebês, né? Engasgo em bebês, a gente começa com os golpes, isso já era antes, né? E o que atualizou? Quando você aplica os golpes nas costas do bebê, que ele não consegue desengasgar, ao invés de fazer compressões torácicas com os 2 dedos, a gente faz com o calcanhar da mão, né? Região hipotenar, é a base da mão. Então essa foi a principal mudança que teve, né? Só que você tem que ter cuidado na hora de fazer um treinamento para na hora que fazer essa manobra, imagina aí, um cara de 1,80 m, fazendo uma manobra com a base da mão num bebê de 1 mês. Como é que deve ser feita? Vamos lá. Primeiro, se esse bebê está engasgado com objeto sólido, você tem que identificar se ele está em engasgo total. Como é engasgo total? O bebê fica roxo, ele não consegue respirar, ele não consegue chorar, e aí você vai fazer a manobra. Como é que eu começo? Você vai escanchar o bebê de barriga para baixo no seu braço, pega aqui no queixinho dele, muito cuidado para não pegar nessa parte mole, que senão acaba obstruindo a via da respiração. Pega no queixo, até para liberar um pouco, coloca ele apoiado na perna e sempre a cabeça mais baixa do que o tronco, porque a lei da gravidade ajuda. Perfeito. E aqui entre as escápulas, né, você vai dar 5 golpes entre as escápulas. Aplicou, 1, 2, 3, 4, 5. Essa manobra é eficiente que a maioria das vezes desengasga, mas se não desengasgar com esses 5 golpes, aí onde vem a mudança? Você segura o bebê aqui, coloca aqui no outro braço, olha só a técnica para colocar. Sai de isso, apoiando com os 2 braços, para evitar também que o bebê caia, né? Apoiou na outra perna e ao invés de fazer os 2 dedos, agora é com a base da mão. Você coloca aqui, ó, entre os mamilos do bebê, no centro do tórax e vai fazer isso, ó. Ou seja, sai até um som aqui no manequim, que é um manequim próprio de simulação, você faz 5 compressões torácicas. Depois dessas 5, segura novamente aqui no bebê, gira para o outro lado e repete a operação. Isso para... menores de 1 ano. Para menores de 1 ano. Isso. Substância sólida e líquida também? Não, ou não? só substância sólida, porque substância líquida, saiu um documento da Sociedade de Pediatria, também junto com a informação da Associação Americana do Coração, que é a nossa referência mundial em reanimação cardiopulmonar, que quando o engasgo é por líquido, o próprio bebê, ele consegue, mais de 90% desses bebês conseguem se desengasgar sozinho. Por isso que você deve fazer posicionamento, pegar o bebê, ficar de frente para você e observando, porque na hora que cai um líquido na via aérea, na via da respiração, ele tenta expelir enquanto ele está consciente. Ele não respira, mas ele mexe os braços, mexe as pernas, então a gente tem um bebê consciente. E se ele ficar inconsciente, você vai botar na superfície rígida e fazer RCP, que é a excitação cardiopulmonar. O mais difícil é lembrar desses procedimentos, Gilmar, e também um momento de angústia do pai, da mãe, de aflição. Eu já cobri alguns casos de bebês que faleceram por conta de engasgo, e é um tanto até comum, né? Esse tipo de situação. É claro que, como você trouxe a informação, mais de 90% das crianças
que quando se engasgam, elas mesmas conseguem fazer a desobstrução com líquido, mas mesmo assim existem casos ali que, infelizmente, o bebê perde a vida. Eu já também vi várias reportagens, já dei várias entrevistas, e é tão comum porque existe a Lei Lucas. Lucas foi uma criança que morreu em 2017, se não me engano, e numa excursão de escola com um pedaço de salsicha do cachorro-quente. E aí a mãe transformou em lei, né, correu atrás. Hoje todas as escolas são obrigadas a treinar os professores em manobra de primeiros socorros. E eu enfatizo sempre nas entrevistas, nos treinamentos, que você está mais seguro quando você sabe o que fazer. E como é que você sabe o que fazer? Fazendo treinamento e fazendo prática em manequins que mostram se você está fazendo correto ou não. A ARRA, Associação Americana do Coração, cada ano, ela vem enfatizando mais o treinamento com feedback, ou seja, em manequins que mostram se você está fazendo correto ou não. Imaginou, só você e seu filho, ele passa mal, até o SAMU chegar, você vai fazer alguma coisa de suporte básico. E se você tiver treinado, vai fazer correto. E quando falamos sobre desengasgo com adultos, teve mudanças também? Teve também mudanças. E aí, o que acontece? Até então, se tivesse engasgo total a partir de um ano, é porque quando a gente fala em manobra de desengasgo, eu vou abordar menores de um ano, que é essa abordagem que eu falei, objeto sólido e por engasgo por líquido. A partir de um ano é a mesma manobra para adulto, ou seja, para crianças. Criança a gente chama a partir de um ano até a puberdade. Passou da puberdade, adolescente e adulto, né? O que eu vou fazer? Se é engasgo total, se a pessoa está em engasgo parcial, como é engasgo parcial, Gilmar, ela consegue tossir, ela consegue falar, tem um corpo estranho ali, mas ainda passar e ela ainda consegue falar. Isso, aí a gente só orienta a tossir forte, tossir vigorosamente. Agora, se ela parar de respirar, não falar, leva as duas mãos aqui no pescoço, é o sinal universal do engasgo. E aí, antes, a gente começava só com compressões abdominais. Hoje, a gente tem que ir por trás da vítima, segurar tipo um pouco ela, pedir para inclinar e aplicar 5 golpes entre as escápulas também. Fez 5 golpes nessa criança ou nesse adulto, né? Não desengasgou, aí você alterna com 5 compressões abdominais. Aqui é como se fosse o umbigo, né? Você localiza aqui, ó, 2 dedos aí acima do umbigo, fecha a mão, é na boca do estômago popularmente chamada, né? Você vai inclinar a pessoa, a perna, se for um adulto, você tem que colocar ela entre a perna dela, inclinar um pouco, observe que aqui ele simula como se fosse um corpo estranho, né? E aí você vai inclinar e fazer, ó, a manobra e consegue desengasgar a vítima. É uma manobra muito eficiente, muito eficiente. Eu mesmo já desgasguei uma criança de 12 anos no restaurante aqui em Teresina, só com essa manobra, enquanto todo mundo ficava só ao redor e com medo, com medo, sem saber o que era que o menino tinha, e ele com as 2 mãos aqui no pescoço. Muito bem. Gilmar, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que você trouxe dicas valiosas aqui para quem acompanha o nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e sempre enfatizo, pessoal, que mesmo você sendo cidadão, procure um treinamento, procure um curso de primeiros socorros, porque isso vai fazer a diferença. Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer na nossa casa, né? Só para a gente finalizar, ó, a minha mãe é pedagoga, ela mora no sul do estado do Piauí. Ela é meu padrasto. Meu padrasto, ele gosta de cuidar de roça. Ele não sabe nem ler nem escrever, mas se minha mãe parar, ele sabe reanimar minha mãe e pedir ajuda. Por quê? Treinamento. Exatamente. Gilmar, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. 7h30.